Olá, estudante! Eu sou o Velf Oliveira, professor de Física da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Vamos iniciar esta aula com conceitos básicos de História da Física. A observação do céu, a movimentação dos astros e a duração dos dias desde muito tempo tem sido uma preocupação da humanidade por motivos bastante práticos, como épocas de plantio e colheita, entre outras. Os astrônomos da antiguidade perceberam que as estrelas se mantinham fixas no céu enquanto 7 astros movimentavam-se em torno dele. Existem vários modelos que tratam do movimento dos astros. 2 deles julgavam que os corpos celestes giravam em torno da Terra em órbitas circulares. O de Ptolomeu, do século II d.C., e os gregos, como Aristóteles, do século IV a.C. Mas esse modelo era insuficiente para descrever de maneira satisfatória o movimento dos planetas, uma vez que se observou que a velocidade dos planetas não era constante. Então, por volta de 1500 d.C., Nicolau Copérnico idealizou o modelo heliocêntrico, explicando de maneira satisfatória os fenômenos celestes. Após a morte de Copérnico, Tycho Brahe observou por cerca de 20 anos o movimento dos astros. Os dados obtidos dessas observações foram tabelados e formaram base para o trabalho de Johannes Kepler, que era seu discípulo. Neste capítulo, falaremos sobre a lei da gravitação universal e movimentos dos astros. Há muito tempo, Isaac Newton demonstrou que as 3 leis de Kepler, que se baseavam em observações, poderiam ser produzidas a partir da sua lei da gravitação. Matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre seus centros de massa. As leis de Kepler, elas são 3 leis que regem o movimento do nosso sistema solar. A primeira delas é, obviamente, a primeira lei de Kepler, como você acompanha no GIF. Ela diz que seu movimento em torno do Sol, os planetas descrevem órbitas elípticas, sendo um dos focos ocupado pelo Sol. A segunda lei de Kepler mostra que a reta que une o centro de um planeta em relação ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Chamamos de periélio o ponto mais próximo do Sol e de afélio o ponto mais afastado. Isso representa as estações de inverno e verão. Essas estações do ano são formadas a partir da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. A terceira lei de Kepler. Essa lei é muito curiosa, pois ela embasa pesquisadores em cálculos de distância para satélites geoestacionários, por exemplo. E você sabe o que é um satélite geoestacionário? Bem, esse tipo de satélite é aquele que tem um período de 24 horas em torno da Terra numa eventual translação. Agora, vamos falar da natureza das ondas eletromagnéticas. Quando uma carga elétrica é acelerada, ocorre a formação de um campo magnético que interage perpendicularmente com o campo elétrico da carga. Como esses campos são variáveis ao longo do tempo, a variação determina uma perturbação eletromagnética individualizada na forma de uma onda eletromagnética que se propaga no espaço. O vetor campo elétrico e o vetor indução magnética têm direções perpendiculares, como representado na figura. Uma onda eletromagnética não depende do meio material para propagar-se. Assim, ela se propaga no vácuo, onde a velocidade máxima é de 300.000 km por segundo. Nos meios materiais, a velocidade é sempre inferior à citada. Nesse quadro, vamos falar sobre a polarização da luz, em que normalmente uma fonte luminosa emite luz constituída por ondas eletromagnéticas que apresentam vibrações em diversos planos perpendiculares a cada raio de onda. A luz que apresenta as condições descritas é denominada luz natural. Onda polarizada
é uma onda que passa a apresentar vibração em um único plano. A figura a seguir mostra o processo simplificado de polarização da luz. Lembre-se que a qualidade da polarização da lente define se a lente é eficiente ou não. Por isso, devemos evitar falsificações, pois elas podem não bloquear ou não polarizar os raios de luz vindos do Sol. Vamos falar sobre temperatura? Bem, as partículas que constituem os corpos se agitam continuamente. Por exemplo, se observarmos um corpo sólido qualquer, como uma barra de ferro, macroscopicamente não haverá movimento aparente. Num campo microscópico, no entanto, as moléculas se movimentam continuamente com seus campos de ação. Temperatura é a grandeza que mede maior ou menor intensidade dessa agitação, chamada agitação térmica. Com a agitação molecular ocorrendo, existe a possibilidade de medirmos essa agitação. Chamamos essa medição de temperatura. Ou seja, as escalas termométricas são instrumentos para uma conversão de unidade de temperatura mais confiável para outra mais confiável. As escalas correspondem à conversão de Fahrenheit para Celsius e vice-versa, e a conversão de temperatura Kelvin para Celsius e também vice-versa. Nesse quadro, falaremos sobre o equilíbrio dos sólidos. E para que se possa estudar o equilíbrio dos corpos, é fundamental que se estudem algumas características dos mesmos. Quando aplicamos uma força a um corpo extenso, temos que considerar em que ponto do corpo esta força é aplicada para que seja possível estudar o fenômeno. O centro de massa de um corpo. Determinados corpos possuem uma forma tal que, para estudá-los, é necessário determinar o ponto para que possa representar a massa total de um corpo, ou seja, o centro de massa. O mesmo se aplica quando temos vários corpos em conjunto, como se for um único corpo. Centro de massa é o ponto cujas coordenadas x e y são dadas pelas médias ponderadas das coordenadas de x e y nos diversos pontos, sendo as massas dos corpos os pesos dessa média. Com isso, podemos concluir que um conjunto de corpos em um sistema isolado pode ser estudado externamente como se fora um só corpo, tornando-se base para o seu centro de massa. Um outro ponto importante desse capítulo é o momento, ou seja, o torque de uma força. Define-se o momento de uma força em relação a um ponto O, também chamado de polo, como um produto de intensidade entre a força e a distância. Por convenção, adota-se o sinal positivo para o movimento em que a força tende a girar em torno do ponto de rotação no sentido anti-horário. Quando a força tende a girar em torno do polo no rotação no sentido horário, adota-se o sinal negativo. Nesse quadro, vamos falar sobre ótica. A ótica ela é muito importante para nós, começando pelo que vemos. A luz ela tem uma importância muito grande para a visualização dos objetos, a distinção de forma e suas cores. Na verdade, enxergamos porque a luz ela é refletida para nossos olhos. Dizemos que as fontes de luz são tanto primária quanto secundária. As fontes primárias são fontes que emitem própria luz, como o sol, a chama ou uma lâmpada acesa. E a segunda são apenas as que refletem a luz de fontes primárias, ou seja, todos os objetos iluminados são fontes secundárias. Uma fonte luminosa é chamada pontiforme quando suas dimensões podem ser desprezadas em relação à distância que as separam de outros corpos. Caso contrário, ela é chamada de fonte extensa. Uma lâmpada acesa num poste, vista de um passageiro através de uma janela num avião, é uma fonte pontiforme. Ao passo que a mesma lâmpada, vista por alguém que atravessa a rua, por exemplo, é uma fonte extensa. A luz se propaga com uma velocidade muito grande. A velocidade da luz depende do meio que propaga. Para o vácuo, a velocidade de propagação da luz vale 3 × 10⁸ metros por segundo
ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Já pensou em separar as cores da luz branca? Bom, nós podemos verificar que a luz ela pode ser decomposta em outras cores através de um prisma. Quem não lembra desse disco? Esse é o fenômeno da dispersão da luz, onde ela passa por um prisma e se decompõe a luz branca em 7 cores do arco-íris. A luz vermelha é a que se propaga mais rapidamente e a violeta é aquela que tem propagação mais lenta. Toda luz que sofre dispersão de um prisma é chamada de policromática, pois contém várias cores. A luz que não sofre dispersão é chamada de monocromática, ou seja, contém apenas uma cor. Neste quadro, falaremos sobre a propagação de luz. A luz, ela se propaga em linha reta, ou seja, não é capaz de fazer curvas. Possui uma altíssima velocidade de 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Ela também é independente dos outros raios de luz que a cruzam, isto é, não sofre desvio ou interferência da sua propagação quando o eventual raio de luz intercepta com outro. A luz também sofre o fenômeno chamado de reflexão, desde que esteja sob uma superfície lisa e reflexiva. O raio de luz refletido, como na figura, mostra que ele retorna com a mesma velocidade, porém com ângulo de incidência. E aquele raio de luz que caminha para o espelho tem o mesmo ângulo de reflexão, ou seja, aquele que se afasta do espelho. Nós ficamos por aqui. Fico muito feliz em tê-lo acompanhado até aqui. Nos veremos mais adiante. Um grande abraço.